Boa tarde, turma do Oração Ação, grupo de estudos tão caro aos nossos corações, tão bom ter desenvolvido essa prática desde a pandemia. Vimos nos encontrando em diversos aspectos. Claro que, como todas as pessoas, nos sentimos também perdidos. Nem um milímetro melhor do que ninguém. Se alguma coisa temos que nos felicitar, é por reconhecermos essa falta de referências, essa busca difícil que todos nós fazemos e procurar essas referências naquilo que é fundamental, naquilo que permanece no espírito, na eternidade, em Jesus. Que esse seja o nosso norte, que essa seja a nossa bússola, não é? Muito bom. Hoje vamos falar da questão do fora e do dentro, da crença e da iluminação. Como diferenciar essas questões, não é? Onde estão as diferenças entre crença e iluminação? É a pergunta 220 desse nosso guia, O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel, que traz para nós tantas questões fundamentais e hoje trazendo essa questão. Há diferença entre crença e iluminação? É a pergunta 220, que está situada no campo da filosofia. Como você vê isso? Emmanuel, em algum ponto desse mesmo livro, já nos disse que ele já não crê, ele sabe. Ele não crê em Deus, ele sabe da existência de Deus. A crença, ela tem algo de exterior. A iluminação, a fé verdadeira, ela tem algo de interior. O que vocês acham dessas proposições? Não parece interessante esse critério? Vamos ver a resposta de Emmanuel. Todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Um é, diremos nós, um é exterior, outro é interior, um é racional, o outro é racional e emocional. Racional junta fé e razão. O primeiro, diz Emmanuel, depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto de sua crença.
ele crê em algo, ele crê nisso, crê naquilo, tem uma instituição, o crente tem uma religião, ele crê em dogmas, ele crê no sacerdote, ele crê na instituição. O ser que se ilumina, ele ilumina a si. Ele sai da relatividade, da exterioridade, da mera convenção, que é exterior, para a certeza, para a iluminação, que é interior. Então, o primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto de sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Uma outra forma de analisar crença e iluminação é a questão da dualidade e da unicidade. Usando essa figura, essa metáfora da iluminação, podemos dizer que praticamente tudo o que é do mundo, o que é da crença, o que é da humanidade atual, é uma luz que gera sombra. Toda luz, praticamente, que recebemos, toda luz que incide sobre nós, gera sombra. Não é assim? Há apenas uma luz que pode ocorrer em nossas vidas que não gera sombra em nós. É a luz interior. A luz convencional, a luz exterior, a luz que incide sobre nós, venha da esquerda ou da direita, o que nos estimula a pensar nas ideologias, nas polarizações. Venha de uma religião ou de outra, que também nos ajuda a pensar nas disputas e nas guerras religiosas. Venha de uma profissão, de um ponto de vista, do homem ou da mulher, dos dualismos, das dualidades humanas. Sempre manifestará, sempre encontrará o contraponto nas sombras. Porque é próprio da dualidade, é próprio do exterior, é próprio da matéria, é próprio do primitivismo, é próprio da crença. A crença sempre caminha junto com a descrença. A luz sempre caminha junto com a sombra. Essa luz do mundo. Mas, como dissemos, a iluminação do ser, esse ser com letra maiúscula, esse ser que habita o fundo de nós, lá onde nós somos deuses, como disse o profeta e confirmou Jesus, esse Deus é absoluto. Esse Deus não se dobra à relatividade. O Deus em nós. A luz que, quando acesa, atendendo a Jesus que disse: brilhe a vossa luz, quando isso acontece, deixamos de gerar sombra, deixamos de nos condicionar às leis da matéria, passamos a nos ligar à eternidade, ao Espírito, ao interior, ao Deus em nós.
termina Emmanuel com o seguinte parágrafo: é por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além. Não basta isso. Não basta dizer que crê no fenômeno espiritual ou que crê na verdade da comunicação com o além, para que os nossos deveres sagrados estejam totalmente cumpridos. Pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade durante as provas da vida. É na vida que se mostra a criatura espiritualizada. Não é no rótulo, na posição, na função mesmo que exerce, seja ela do médium, seja do expositor, seja do dirigente. Nada disso é a condição, é o que garante o avanço espiritual da criatura. Não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os nossos sagrados deveres estejam realmente cumpridos. Pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de nós mesmos, de modo a entendermos plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina, a nossa luz divina, para a execução de todos os trabalhos que nos competem no mundo. Vejam, amigos e amigas, a profundidade da tarefa espiritual, muito superior às convenções, às posições, aos postos, mesmo aos dons espirituais que tenhamos desenvolvido. A mediunidade não atesta elevação espiritual. A posição de expositores nas reuniões espíritas não atesta evolução espiritual. A nossa busca deve ser pela prática, por trazer os princípios de Jesus para a vida concreta. Vamos repetir com Emmanuel. A obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a nossa luz divina para a execução de todos os trabalhos que nos competem no mundo. Os trabalhos dentro da família, os trabalhos nos locais de trabalho, os trabalhos na rua, os trabalhos na casa de oração, são todos trabalhos, todos dignos. Não há ambiente que não seja sagrado. Não há ambiente que não nos propicie o testemunho e a compreensão de Jesus. Fundamental essa orientação de Emmanuel, não é verdade? A crença não é desprezível em si, mas é um estágio muito primário. Brigam os crentes e os descrentes
os que acreditam em Deus e os que não acreditam, numa guerra sem fim, sem perceber que estão afirmando ou negando não propriamente a divindade, mas a religião. E nisso não há erro, porque a religião é humana, é feita por homens. E dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, devemos dar às instituições humanas o olhar crítico, o olhar lúcido, o olhar racional. Atribuir fé absoluta às instituições dos homens é o fanatismo. Gera intolerância, gera violência, gera guerra. As instituições humanas e todas as instituições religiosas têm um forte aspecto humano. A essa face humana das religiões, precisamos relativizar, racionalizar, criticar, inclusive na face humana que existe nas próprias Escrituras. A Bíblia restringe brutalmente as possibilidades da mulher menstruada. A Bíblia fala mal das relações homoafetivas. A Bíblia considera pecado terrível usar roupa de duas origens. Vejam só. Não há qualquer racionalidade nisso. Pelo menos nenhuma racionalidade fora da contextualização da época. Hoje, não tem razão de ser essas recomendações, e perceber isso é exatamente dar às próprias Escrituras, que não deixam de ser sagradas, mas deixam de ser unicamente divinas. Há uma inspiração divina nas Escrituras, mas elas são como uma luz pura que atravessa um vidro grosso, colorido, sujo, de modo que a luz que passa por esse vidro grosso é necessariamente diminuída, enviesada, distorcida. Todos que leem Chico Xavier, que leem Kardec, que leem Moisés, que leem Lucas, Mateus, João, Marcos, que leem Paulo, que leem Tiago, todos eles são seres humanos que sofrem a influência do seu tempo, da sua cultura, do seu meio e a influência deles mesmos, limitados que são como todos os seres humanos. Nada jamais dispensa a nossa tarefa fundamental do discernimento, de perceber o humano e o divino, não apenas nas Escrituras, nas instituições religiosas, mas nas próprias criaturas. Você, minha amiga, você, meu amigo, nas suas expressões, nos seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, há sim aspectos divinos, mas há sim também aspectos humanos.
explicando por que dessa dualidade do ser revelada em tantas doutrinas diferentes, como o budismo, que fala do eu maior e do eu menor. Na filosofia, que fala da aparência e da essência. Em Paulo de Tarso, que fala do homem velho e do homem novo. Na psicanálise, que fala do ego e do self. Perceber em tudo, pelo menos nesse nosso nível de expressão, a dualidade, permite que nós lidemos com o nosso ser primitivo e nos impulsionemos ao nosso ser divino. Na antiguidade, as figuras duais, meio animais, meio humanas, as esfinges, os minotauros, há inúmeras figuras cuja parte de baixo, da cintura para baixo, são animais e da cintura para cima são animais. Não, são humanas. Há outras no Egito que têm cabeças de animais. E o desafio lançado pela esfinge, ele é atualíssimo. Decifra-me ou te devoro. E, acima de tudo, o discernimento proposto por Jesus, trazendo para o humano a figura de César, que fala do dominador, que fala do orgulho, da arrogância, da prepotência. E quando fala do Deus, é o Deus, não o Deus muçulmano, hinduísta, do cristianismo, o Deus amor. Entre o orgulho e o amor é que se dá a nossa trajetória. Perceber cascas de orgulho, máscaras de egoísmo e rostos e dimensões interiores e na vida que são divinas, esclarece a nossa caminhada, facilita as nossas decisões. Purifica o nosso amor. Esse nosso amor focado, que diz, eu amo aquilo e odeio aquele. Em nome do amor absoluto, que é incondicional. Como disse Carlos Drummond, inspiradíssimo, amar, verbo intransitivo, é um estado de alma. Quem ama de verdade não ama isso ou aquilo. Ama, simplesmente, como uma luz que brota para tudo, que transborda para tudo à sua volta. Que essa luz, que esse amor incondicional, que esse amor absoluto cresça em nós. E para isso acontecer, é essencial que nós vejamos nossa trajetória lucidamente do orgulho ao amor e tomemos uma decisão. Decidamos-nos. Vejamo-nos nessa trajetória e optemos pela nossa dimensão mais profunda, pela dimensão mais profunda do outro, de modo que o próprio primeiro e segundo mandamento sejam um só.
Porque amar a mim em profundidade é amar o Deus em mim. Amar o outro em profundidade é amar o Deus no outro. Não é amar o seu corpo, o seu cabelo, o seu padrão de beleza, a sua conta bancária, o seu poder. Nada disso é amor de verdade. O amor relacional é absolutizado como no Namastê. É o Deus em mim que respeita, procura e ama o Deus em você. Por isso é que o amor em mim, em profundidade, é igual ao amor ao outro em profundidade. E o amor em mim e no outro, no fundo, é o amor a Deus sobre todas as coisas. Amar, verbo intransitivo, amar, a grande referência existencial. Porque o próprio Deus, que está em tudo e por tudo, é amor. Que assim seja, que essa lucidez dirija todos os nossos passos, todas as nossas decisões. Rosângela Hauptmann, dando o seu boa noite, lá de Campinas. Marco Aurélio Trindade fala da fé como uma porta estreita. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, assim como vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos, por todos os necessitados, da fome, da violência, não é? Todos eles merecem a nossa solidariedade, o transbordamento da nossa melhor energia. Mônica saudando todos os amigos aqui também, Enir Cajazeira também, Diana Costa também. Todas e todos muito bem-vindos. Fantástico que estejamos optando por esse cultivo, por essa maneira de nos habilitar, fazer desabrochar os nossos mais puros talentos, já que o amor cobre a multidão dos pecados. Já como disse João Batista aos fariseus, é preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso que o homem velho diminua para que o homem novo cresça. Que o eu superficial dê lugar ao eu divino. Muito bom estarmos aqui, muito bom trilharmos esse caminho juntos. Paz e bem a todos. Até amanhã, sábado às 18 horas, estaremos aqui, se Deus quiser, se tudo permitir. Ótimo final de sexta-feira para todos, paz e bem, e até amanhã.